fazer alguns comentários sobre o que foi dito anteriormente. Em primeiro lugar, é interessante observar, foi citado pelo embaixador, o presidente Ronald Reagan. O presidente Ronald Reagan tinha uma grande diferença em relação ao Trump, que é o fato de ter sido já ocupante de um cargo político. Foi 2 vezes governador da Califórnia. Entretanto, há várias semelhanças entre o presidente Ronald Reagan e o presidente Trump. Por exemplo, ambos têm passagem por programas televisivos, e por conta disso têm uma comunicação muito facilitada. Segundo lugar, ambos ganharam com uma plataforma de fazer os Estados Unidos grandes de novo. O que o pessoal, a título de piada, hoje em dia está chamando Make USA Hate Again, não é hate, é great again. Ambos têm a particularidade de defenderem um Estado menor e redução de impostos. Portanto, existe uma certa similaridade também no que diz respeito ao fato de que ambos eram desacreditados como candidatos a presidente da República, e ambos ganharam. Bem, o que é que isso poderia nos dizer? Se nós pegarmos também uma análise com o que mencionou o embaixador, da chamada maioria silenciosa, essa maioria silenciosa ela surgiu nessa ideia do Nixon e do Spiro Agnew, né, como uma tentativa de colocar à direita, observem bem, em geral, quem se coloca como fora do establishment e consegue captar votos, quem faz isso com mais facilidade e mais regularidade é a esquerda. Mas, tanto no caso atual quanto no caso do Reagan lá atrás, houve uma captura da maioria silenciosa que tinha sido cunhada pelo Nixon em 68, 69, com a ideia do Spiro Agnew e do Kissinger. Exato. Então, essa foi uma ideia que mudou todo o polo naquela época. Então, na verdade, a meu ver, ocorreu isso. Quer dizer, a direita conseguiu se colocar como fora do establishment e ela passou a ser aquela que capturou a ideia de lutar contra a classe política e lutar contra o que estava lá. Isso não é muito usual, mas de vez em quando funciona. Funcionou, a meu ver, no caso do Reagan e funcionou agora no caso do Donald Trump. Bem, uma coisa que todo mundo se pergunta, que eu acho que é muito pertinente agora, é o que é promessa de campanha e o que é política efetivamente. Então, lembremos o seguinte, que muitas vezes ocorre que um político se elege com a campanha numa determinada direção, mas depois ele pode mudar, né? E nos Estados Unidos tem até um termo para isso, que é "It takes a Nixon to go to China", né? O Nixon, como republicano reconhecidamente distante do comunismo, podia se dar ao luxo, em 1972, de visitar a China, o Mao Tse-tung, e ninguém poderia lhe acusar de ser comunista. E com isso ele conseguiu, e novamente, ao que tudo indica, essa ideia foi do Kissinger, e era uma ideia que já tinha sido ventilada na campanha. Com isso ele conseguiu mudar um pouco o eixo das coisas. A China, que estava lá desde 1949, tinha sido uma grande perda para os Estados Unidos, e ele conseguiu alguns favores na direção contrária ao que se previra. No Brasil também aconteceu isso com o Lula. O Lula, quando se elegeu da primeira vez, ele colocou um time no Ministério da Fazenda ortodoxo, em dissonância com o que se pensava que ele ia fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque existiria, a princípio, a esperança de que o presidente Trump optasse não apenas por mais modicidade, né, nas suas propostas em relação à campanha, mas talvez até optasse por ir numa direção um pouquinho contrária. Já imaginaram, por exemplo, se o presidente Trump vem daqui a 15 dias ou um mês declarar publicamente que ele acha que o Acordo de Paris é muito modesto, que ele gostaria de proteger mais o nosso planeta? Isso causaria seria "It takes a Trump
to do that. Isso causaria um ganho de opinião mundial sobre ele. Evidentemente que ele teria que lutar com indústrias que ele tem interesses em que não haja adesão a esse acordo, mas existe nas pessoas, e observa-se isso, por exemplo, nas entrevistas que ele deu depois que se elegeu. A conversa dele com o presidente Barack Obama foi extremamente civilizada, uma conversa que houve ali na sala algum sentimento de constrangimento, efetivamente, mas foi uma conversa que se sucedeu de forma positiva. E se nós lermos o que está nos jornais hoje, está dizendo que, olha, essa ideia que o renminbi está 45% subvalorizado, que nós vamos botar uma alíquota de 45%, talvez não seja bem assim, talvez seja um pouquinho menos, o que está também apontando na direção aristotélica da modicidade. E existem outras questões que talvez vão por aí. Então, o que as pessoas estão se perguntando é até que ponto que haverá ou não um pouquinho de dissenso entre o que foi colocado na campanha e o que vai realmente acontecer. Observando que mesmo pós-campanha, pode ser estrategicamente interessante dizer que vai colocar uma tarifa de 45%. Por quê? Aí já não é uma questão de campanha, aí já é uma questão de negociação. Né? Uma negociação você pode entrar exigindo, ameaçando um pouco mais. Bem, se vier a ocorrer uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, ora, esses dois são exatamente os nossos maiores parceiros comerciais. E também são os nossos maiores parceiros de importação. Importações da China e dos Estados Unidos também são aqueles dois países que mais respondem pelas nossas importações, de forma que o Brasil estaria estrategicamente bem colocado se, por exemplo, amanhã nós tivéssemos uma tarifa, vamos supor, só para simplificar o cálculo, de 50%, eu tenho um produto que está sendo vendido nos Estados Unidos, um produto chinês, a $1. Vem uma tarifa de 50%, se essa tarifa não for passada para o Brasil também, se for uma coisa específica para a China, pode ser que o Brasil conseguisse vender aquele produto a $1,2. Antes, quando o preço era $1, ele não conseguia vender. Mas depois que os Estados Unidos colocam uma tarifa com a China de 50%, só para simplificar a conta, 1,2 é menor que 1,5. Então, a gente consegue vender. Ou seja, é indubitável que houve no mundo aumento de incerteza e aumento de volatilidade com essa eleição. São as duas coisas que eu acho que são irrefutáveis. As pessoas estão pensando mais sobre isso e houve aumento de incerteza. Ocorre que, a todo aumento de incerteza, se contrapõe uma série de oportunidades. E essa oportunidade que eu acabei de mencionar, do Brasil a trabalhar como um terço entre os Estados Unidos e China, poderia haver também. Contudo, existe necessidade, para que se aproveitem as oportunidades, que haja celeridade na reação. Então, por exemplo, se nós queremos aproveitar uma oportunidade de um produto que subitamente ficou competitivo para a venda nos Estados Unidos, porque ele aumentou a tarifa com a China, tem que ter o produto chegando no porto em tempo hábil, tem que ter o porto podendo despachar em tempo hábil. O que isso tudo nos indica? Que, infelizmente, talvez nós não estejamos numa posição de ter feito o nosso dever de casa com a celeridade suficiente para que nós possamos aproveitar essas oportunidades que sempre se contrapõem às incertezas. E nós estamos agora diante de um mundo mais incerto. Então, isso eu acho que é realmente uma pena, porque, embora também haja o lado negativo da possibilidade de que haja tarifas para o Brasil, existem também alguns aspectos positivos que poderiam ou talvez poderão ser parcialmente aproveitados. A ideia de colocar tarifas para que o empresário que ia fazer o carro no México passe a fazer o carro dentro dos Estados Unidos, ou o empresário que ia fazer o iPad no México passe também a montá-lo nos Estados Unidos, é uma ideia que destrói um círculo de produção em que a gente em geral chama de círculo norte-sul, em que um determinado país inova na tecnologia, inicialmente ele produz, depois aquela produção vai atrás dos menores salários, que, por sua vez, libera pessoas para novamente inovar, e assim vai. Quer dizer, o país inova, o outro produz. Se houver essa ideia de, esse é um raciocínio
mais curto-prazista. Não quero isso, eu vou simplesmente aumentar as tarifas e vou punir severamente os empresários que vão produzir no México ou na China. Eu quero que eles produzam aqui, que eles gerem empregos aqui. No curto prazo, isso pode levar, tal como a redução de impostos, a um aumento de crescimento, um aumento de juros também, certamente, em função da queda dos impostos, se houver, né? As curvas de juros vão subir. Mas, no longo prazo, perdem-se as vantagens comparativas. E o próprio país que fez aquela política pode vir a perder. Então, é necessário distinguir o que é interessante no curto prazo e o que é interessante no longo prazo. Outro ponto que eu gostaria de levantar para o debate é a questão de uma pessoa que está em pé, olha para os próprios pés, ela perde a visão do horizonte. Então, nós podemos estar agora diante de um sentimento também de orfandade, porque essa Pax Americana, que já dura aí de 45 até agora, ela exige, em função do sistema de Estados-nação que nós temos, que é um sistema claramente anárquico, embora não se comporte como um sistema anárquico, porque existe um grande xerife, que é uma espécie de polícia do mundo, e que até então costumava intervir aqui, ali e acolá. Se esse país, subitamente, a meu ver, se ele passa a observar mais o que é bom para ele, deixando o horizonte mundial em um plano secundário, o que não estou dizendo que vai acontecer, mas faz parte um pouquinho do discurso de olhar para dentro, nós podemos ter a perda dessa grande organização, dessa coalizão, organização desse sistema de países, que vem lá desde o século XVII, o Acordo de Westfália, tem funcionado mais ou menos, já gerou muitas guerras, mas nos últimos, desde 45, tem funcionado razoavelmente. Então, eu acho que esse também é um ponto que nós devemos observar. Qual é o ponto? Como se estruturarão as formas de gerar coalizão nas decisões, as formas de persuadir nações soberanas sobre pontos que maximizem o bem-estar comum, ao invés do bem-estar individual somado. Existe um dissenso entre o bem-estar comum e o bem-estar individual somado. Como fazer isso na ausência de uma grande potência que observe esse como o seu primeiro ponto, e não como um ponto subjacente, se isto vier a ocorrer? Então, essas são questões importantes que eu gostaria também de trazer aqui para nós conversarmos. E, por último, o que eu esperaria do presidente Trump? Eu acho que ele poderá... Acho que ele é um grande alargador de distribuição de probabilidade, quer dizer, a distribuição ficou agora bem mais ampla. Pode acontecer, a maioria eu acho que acha que é uma cauda do lado esquerdo maior que a cauda do lado direito, mas ele poderá vir a surpreender, isso a gente vai saber rapidamente, se ele poderia surpreender talvez positivamente. Se coloca como autor de The Art of a Deal, né? The Art of a Deal. Embora não venha de uma trajetória política, é um empresário que sabe delegar. A princípio, ele saberá delegar. Se ele delegar bem, se ele souber delegar adequadamente, lembro que nos anos 90 as indústrias Trump tinham um patrimônio negativo de 900 milhões de dólares. Tem a velha conversa que ele estava com uma das suas 3 esposas, não me lembro qual era, aliás, ponto que o coloca também em similitude com o Ronald Reagan, que também era um presidente divorciado. A Nancy ele conheceu um pouquinho antes de ir para a presidência, e eles viram um mendigo que estava no hotel, na porta do hotel. Ele virou-se para a esposa e falou: "Você está vendo aquele mendigo ali?" Falou: "Tô. Ele tem 900 milhões a mais do que eu de dólares." E a esposa falou: Como pode ser isso? É verdade? Mas como? Eu não entendi. Suponha que ele tenha 0. Eu tenho um patrimônio líquido negativo de 900 milhões. Então, mesmo tendo escrito o Art of a Deal, e mesmo sendo uma pessoa que, a princípio, sabe delegar, realmente nós estamos esperando para saber se ele sabe ouvir, negociar, conversar, ceder muito, para conquistar algumas coisas. E eu acho que o mais importante de tudo, olhar o mundo, né? Olhar o mundo, que o mundo está muito pequeno. Então, acho que a melhor coisa que poderia acontecer seria it takes a Trump to go to climate protection, ou coisa assim,
mas observo também que, infelizmente, essa possibilidade encontra uma advertência. Qual é? É que o Nixon, quando ele foi para a China, o Congresso era todo democrata. Ele não precisava dos favores de uma chapa oposta. E agora ele é um republicano, embora, na verdade, aliás, também tal como Reagan. Reagan foi democrata, depois republicano. Ele foi democrata, agora é republicano, já mudou algumas outras vezes. Mas, enfim, ele tem o Congresso todo na mesma chapa que ele. Então, não é muito provável, por conta disso, pelo menos, que ele vai precisar de tergiversar, que ele vai precisar de ceder, pelo menos no Congresso, para ganhar favores de opinião, já que o Congresso é um Congresso republicano. Muito obrigado.